Bem, agora nós vamos falar de concentração. Aquela concentração tão almejada nos estudos, no trabalho, no dia a dia, evitar distrações, né? E para falar de concentração, gente, nós temos que analisar esses dois pontos, tá? Distração e concentração. Para não errar exatamente na definição. Você tem uma imagem aqui de um gato se preparando para atacar um pássaro. E olhando rapidamente, nós diríamos o seguinte: o gato ele está concentrado. E o pássaro, a pessoa poderia dizer, olha, o pássaro está distraído. Mas nós também poderíamos dizer que o pássaro está concentrado numa larva, numa formiguinha, em qualquer outra coisa. Assim como um cachorro, talvez escondido atrás de uma moita, poderia pensar assim, olha, aquele gato está distraído. Então, a concentração, muitas vezes nós erramos na definição. Quem é concentrado? Quem é distraído? Muitas vezes a esposa reclama, olha, o meu marido ele é muito desligado, porque eu falo com ele, eu digo as coisas, ele não guarda, ele não presta atenção. E às vezes ele está muito mais ligado do que ela pensa. Talvez no futebol, na cerveja, nos amigos, menos no que ela diz. Às vezes o professor reclama, olha, aquele aluno ele não se concentra na minha aula, e às vezes o aluno está concentrado sim, em outras coisas. Não exatamente naquilo. Então, a concentração, no primeiro momento, todos nós temos. Distração também, todos nós temos, porque são estados da mente humana. São estados mentais. E temos que aprender a dirigir o foco da nossa concentração, ou seja, nos concentrar naquilo que importa. Naquilo que... Um dia desses, num evento, uma mulher se levantou e começou a reclamar. Olha, professor, eu não estou conseguindo me concentrar nesta sala. E eu estou quase desistindo. Olha, minha senhora, me diga o que está acontecendo. Olha, eu não consigo me concentrar, vou dizer por quê. Está vendo aquele garoto ali? Ele ficou do meu lado o tempo todo com a caneta. Clec, 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 clec. Eu não consegui prestar atenção no que você estava dizendo. Então eu respondi, mas vem cá, a senhora ficou o tempo todo prestando atenção na caneta daquele garoto? Ela, fiquei. Vê como que é a minha cabeça? Eu disse, olha, então meus parabéns. A senhora tem muito mais concentração do que muita gente aqui. Só errou o alvo. Deveria ter se concentrado na minha voz, em mim, e se concentrou na caneta. Então é isso, às vezes nós erramos o alvo da concentração. Tá certo? E a distração, como as pessoas dizem, tá? A distração é um momento em que a nossa mente recebe muitos pensamentos simultaneamente. Eu fico pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Esse excesso de pensamentos que nos distraem, muitas vezes até recebem rótulos como hiperatividade, DDA, distúrbio do déficit de atenção. E na verdade a distração, antes de ser algo negativo ou ruim, é algo positivo. A distração é um reflexo da potência da mente humana. Uma pessoa muito distraída, com muitos pensamentos simultâneos, é uma mente muito dinâmica. A pessoa hiperativa, a pessoa com DDA, são pessoas que têm uma mente especial. Muitas vezes esse excesso de pensamentos ele explode em criatividade, originalidade. Em vários setores isso ajuda. É claro que isso em outros atrapalha. Essa distração, muitas vezes ela gera um estado de confusão mental. Quer dizer, eu preciso ler o meu livro, estudar os meus textos, mas eu fico ali distraído, eu fico pensando em outras coisas. Esse ato de ficar pensando em outras coisas o tempo todo faz com que eu atrase a minha tarefa ou mesmo não termine completamente. Normalmente a pessoa distraída, ela começa muita coisa, não termina nenhuma. Ela fica num estado de confusão mental, de paralisia, por vezes. E essa distração ocorre em qualquer momento, numa caminhada, andando na rua, o sistema atencional que deveria estar voltado para o mundo, prestando atenção nas coisas, nas pessoas, nos carros, muitas vezes quando você recebe um pensamento que não tem relação com o ato, o seu sistema atencional então ele recebe um bloqueio. Você fica ali pensando em alguma coisa enquanto está executando uma tarefa. Muitas vezes, quando o pensamento é mais importante do que a ação, você acaba sofrendo os pequenos acidentes do dia a dia. Quer dizer, eu passo uma rua que tinha que virar, eu caio num buraco, eu trombo em alguma coisa. Esse tipo de problema que ocorre devido à distração. Outro dia um sujeito ele pegou o telefone celular e ligou para a esposa. Bem, diz uma coisa, meu telefone está em casa, eu não consigo encontrar o telefone. Tão distraído, estava na mão dele. A outra mulher parou no semáforo, estava com pressa, muito distraída, ela pegou o controle remoto do portão
e tentou abrir o semáforo, né? Achando que estava abrindo. O outro guardou a carteira na geladeira, a outra prendeu... Enfim, existem esses problemas, né, devido à falta de atenção. Na escola, no colégio é a mesma coisa. Aquele aluno distraído... Gente, sala de aula é lugar de aprender. Casa é lugar de revisar matérias. Mas muitas vezes na sala de aula o aluno fica ali, ele se distrai, né, e acaba não prestando atenção no que o professor diz, perde a matéria, tenta estudar sozinho em casa, não consegue. Então, o ideal na sala de aula é que você se sente na primeira fila. Por que na primeira fileira? Porque entre você e o professor, a comunicação é direta. Tá certo? Não tem nenhum tipo de estímulo. Agora, veja, entre o professor e o aluno da última fila, tem uma série de pessoas, as pessoas se mexem, conversam, usam celular, escrevem. Isso acaba, muitas vezes, gerando estímulos que distraem o aluno. Então, sentar o mais próximo possível do professor aumenta a sua concentração em sala de aula. Tá? E no trabalho não é diferente. Tá? Quando a pessoa se distrai no trabalho, perde tempo, perde material, quebra equipamento. Então, gente, um caminho inevitável para o ser humano é melhorar sempre. Tá? Você sempre aprende com os próprios erros, você vai ficando cada vez melhor. Agora, às vezes, o nosso aprendizado custa muito caro. Às vezes a pessoa recebe uma lição e acaba se concentrando por bem ou por mal, ela acaba ficando melhor. Então, se você sente que a sua cabeça é muito distraída, fica pensando numa série de coisas ao mesmo tempo, vamos começar a fazer assim um autodiagnóstico para aprender a descobrir a origem das distrações. Tá? Então, esse autodiagnóstico são perguntas que você fará quando sentir que está distraído. A primeira pergunta que nós temos que fazer é uma pergunta básica. Por que estou distraído? E é muito importante você grifar o verbo, tá? Estou distraído, porque, na verdade, gente, nós não somos distraídos, nós estamos distraídos. E a pergunta é, por quê? Da mesma forma, eu não sou concentrado, eu estou concentrado. Por quê? O que me deixa concentrado? O que me deixa distraído? Então você começa a fazer essa autoavaliação, esse autodiagnóstico. Gosto do que faço? Bom, talvez ao fazer essa pergunta, você percebe, poxa vida, eu realmente não gosto daquilo que eu faço, por isso que eu me distraio com facilidade nessa tarefa. Bom, tem como mudar? Tem, muda seu paradigma, comece a gostar daquela tarefa, faça de um outro jeito. Tá? Virou rotina? Muitas vezes vira uma rotina, faz todos os dias do mesmo jeito, até que chega um ponto que você mecaniza, você fica ali fazendo de uma mesma forma. Quando você faz uma tarefa de uma maneira mecânica, o seu território mental fica fértil para as distrações. Se distrai com mais facilidade. Então sair da rotina, quebrar a rotina. Estou motivado? Poxa, muitas vezes a pessoa, ela adora o que faz, não é rotina o trabalho dela, tem sempre uma novidade, mas não está ganhando bem, o clima na empresa está esquisito, trabalha em equipe, quer dizer, a falta de motivação faz com que a mente fique desviando e gerando outros pensamentos. Você não se concentra. Estou fisicamente bem? Aí vem o estado físico, dormi bem essa noite, me alimentei, não ando meio cansado, tá certo? Atividade física. Tudo isso pode gerar falta de concentração. Agora, o que é mais comum aqui, gente? Rotina e falta de motivação. É o mais comum nas distrações. Ou é rotina ou é falta de motivação. Então, é trabalhar primeiro esses dois pontos. E transformar a distração em concentração. E o que seria o indivíduo concentrado? O indivíduo concentrado é aquele indivíduo que tem um único pensamento na cabeça. Ou seja, quando eu estou pensando no que estou fazendo, eu estou concentrado. E é possível ter um único pensamento na cabeça, gente? Olha, é possível e nós fazemos muito isso durante o dia. Quando você está prestando atenção em algo, você tem um único pensamento na cabeça, a atenção daquilo que está fazendo. Agora veja, eu tenho aqui dois indivíduos. O indivíduo distraído tem um monte de pensamentos na cabeça, pensamentos desconexos. O indivíduo concentrado tem um único pensamento na cabeça.